Recomendação da semana: contratos imobiliários, impactos da pandemia do coronavírus. Agosto 3, 2021. 11 da manhã. Em 1 de setembro de 2020 foi publicada a obra Contratos Imobiliários, Impactos da Pandemia do Coronavírus, de autoria do ilustre professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Marcelo de Oliveira Milagres, pela editora Foco. Frisa-se o recorte teórico feito a fim de tratar dos impactos da pandemia, isso porque a pandemia é um fato relevante para o direito, na medida em que é um evento poucas vezes experienciado pela sociedade, que provoca medo e incertezas. O medo é mais assustador quando difuso, disperso, indistinto, desvinculado, desancorado, flutuante, sem endereço nem motivo claros. Quando nos assombra sem que haja uma explicação visível, quando a ameaça que devemos temer pode ser vislumbrada em toda parte, mas em lugar algum se pode vê-la. Medo é o nome que damos à nossa incerteza, nossa ignorância da ameaça e do que deve ser feito, do que pode e do que não pode, para fazê-la parar ou enfrentá-la, se cessá-la estiver além do nosso alcance. 1. Incertezas essas também enfrentadas no cenário jurídico, que se mostra cheio de indagações. Atento a esse fato, Marcelo de Oliveira Milagres se propõe a tratar do tema dos contratos imobiliários em sua obra Contratos Imobiliários, Impactos da Pandemia do Coronavírus. Com finalidade didática, a obra é dividida em duas partes. A primeira parte da obra, Contratos Imobiliários, Impactos da Pandemia do Coronavírus, propõe-se a explicitar o instrumental teórico atrelado aos contratos imobiliários, notadamente a conceituação do contrato a seu posicionamento no direito, os regimes de impossibilidade de execução das prestações contratuais. A segunda parte da obra, Contratos Imobiliários, Impactos da Pandemia do Coronavírus, trata dos impactos da crise socioeconômica provocados pela pandemia do coronavírus sobre os contratos imobiliários. Nessa linha de intelecção aborda individualmente a locação residencial e a locação comercial, inclusive no âmbito de locação de lojas em shopping centers. Trata-se ainda de locação nos casos de construção ajustada build-to-suit e contrato de engineering. A obra Contratos Imobiliários, Impactos da Pandemia do Coronavírus, traz lições clássicas sobre temas de contratos imobiliários, ao mesmo tempo que aborda o evento da pandemia, o qual tem relevância no âmbito obrigacional, na medida em que se projeta tanto negativa como positivamente, podendo tanto excluir como alicerçar responsabilidades, tanto impossibilitar o cumprimento de contrato, como acarretar-lhe o desequilíbrio econômico, seja de forma passageira ou definitiva com força liberatória do devedor, ou apenas de reequacionamento econômico do contrato, etc. 2. Indubitavelmente a obra Contratos Imobiliários, Impactos da Pandemia do Coronavírus, é um marco no tema de contratos imobiliários e está alinhado com a doutrina mais moderna. E embora dotada de tecnicidade, a obra está redigida em linguagem clara, de modo a propiciar uma leitura agradável a todos os juristas. Para os leitores interessados em se aprofundar na temática, o livro Contratos Imobiliários, Impactos da Pandemia do Coronavírus, de 128 laudas, se encontra à venda nos sites da editora Foco.